Uma série de julgamentos e execuções no século XVII na América mostrou até onde pode ir o fanatismo religioso. Um dos casos mais famosos é o de caça às bruxas nos Estados Unidos, nos anos de 1692 a 1693, onde 150 pessoas foram condenadas à cadeia e mais de 25 foram executadas. Eu sou Maria do Carmo e esse é o Mundo Secreto. Bruxas de Salem. A região de Salem era uma colônia britânica, rachada por invasões indígenas, atormentada por pequenos crimes e invasões de terra. Lá, os puritanos estabeleceram um governo, onde a Igreja Católica mandava em tudo e a população considerava a mulher submissa ao homem. Em fevereiro de 1692, em um inverno extremamente frio, Betty Paris, a filha de 9 anos do ministro religioso de Salem, pega uma doença estranha, contorcia-se de dor, gritava e sofria com muita febre e reclamava ao médico do vilarejo que estava sentindo seu corpo todo mordido. E hoje em dia a ciência tenta explicar a doença com a combinação de asma, abuso infantil e epilepsia. E outra teoria é que a menina tinha ingerido um fungo presente no pão, mas naquela época ninguém sabia o que era. E outras 6 meninas, incluindo a prima de Betty, também desenvolveram sintomas da doença. E elas se contorciam em poses grotescas e informavam sentir beliscões e mordidas pelo corpo todo. Então, o médico William Griggs informou que o problema poderia ser sobrenatural. E a família de Betty ficou obcecada por essa hipótese. Naquela época, um livro estava fazendo muito sucesso, escrito por Cotton Mather, Memórias Provincianas, que contava a história de uma lavadeira de Boston que foi acusada de bruxaria. E o comportamento da vítima da suposta bruxa era parecido com o de Betty. Então, foi o início de uma onda de pânico e caça às bruxas. E a primeira suspeita foi a escrava Tituba. Não se sabe ao certo a sua origem, se era africana ou se ela era da América Central, mas ela contava histórias sobre bruxas e vodus de sua terra, coisas do folclore, para as meninas. Então as meninas acusaram outra mulher de ser a autora dos feitiços, e para fugir da forca, Tituba confessou ser bruxa e voar com várias companheiras feiticeiras. E outras acusadas também seguiram o exemplo da escrava Tituba e começaram a confessar que estavam atormentando as meninas a mando do diabo. Então o governador William Phillips criou uma corte especialmente para julgar os casos de bruxaria, formada por 5 juízes, e os réus não tinham direito de ter testemunhas a seu favor. E a primeira a ser julgada foi Bridget Bishop. Com conflitos com os vizinhos e poucos amigos, ela era a acusada perfeita. Além de ter sido delatada por bruxas confessas, também houve uma testemunha que informou que Bridget estava roubando ovos e que se transformou em um gato. E a pena de morte foi por enforcamento. Mais de 150 pessoas foram presas. Houve 20 execuções, nas quais um homem foi esmagado por pedras. Também 2 cachorros foram condenados à morte por serem cúmplices das bruxas de Salem. E também uma garotinha de 4 anos chamada Sarah Good, que foi acusada pelas meninas de bruxaria. A pequena passou 8 meses na cadeia. George Brooks, o ministro da igreja, foi condenado ao enforcamento por ser líder das bruxas de Salem e também por enfeitiçar soldados na campanha de guerra contra os índios. Historiadores afirmaram que os juízes se empenharam no julgamento para transferir a ele toda a culpa pela sua defesa inadequada das fronteiras e também por liderar a guerra mal sucedida. Em muitos casos se resumiam a isso: vendetas pessoais com toque de fantasias que geravam acusações do tipo obras do diabo. E os últimos julgamentos aconteceram em abril de 1693 e a maioria dos casos, a maioria dos julgamentos foram revistos no final do século XVII e no início do século XVIII. E hoje esse caso é considerado um exemplo de histeria coletiva.
E como os puritanos identificavam as bruxas? Vamos ver alguns exemplos. Se a mulher falava com os animais, principalmente os gatos, se tinham baixo peso ou problema de pele. Baixo peso era o seguinte: antigamente, os textos sagrados pesavam o equivalente a 80 quilos e as mulheres mais magras do que isso eram consideradas bruxas, se nascessem também ruivos ou ruivas, independentes do sexo. Pois, antigamente, os puritanos diziam que os pais haviam praticado sexo no período menstrual e isso era abominável. Então, a criança que nascesse com o cabelo avermelhado já era considerada filha do diabo. E se a mulher também possuía cicatriz, pinta de nascença ou alguma marca, como verruga na pele, já era considerada como ter o toque do diabo. E uma coisa muito comum naquela época era que a vítima, considerada como bruxa, era despida, amarrada e arremessada em um lago ou um rio. Dizem que as bruxas não sobreviveriam à água e a água as rejeitava. E se por acaso elas boiassem, eram consideradas bruxas. Caso elas afundassem, eram consideradas inocentes. Estranho, né? Um pouco bizarro. E você, gostou das bruxas de Salem? Se identificou? Será que você seria um bruxo ou uma bruxa? Eu acredito que seria perseguida, pois eu tenho várias marcas de nascença. E antes de me despedir, eu quero deixar um cheiro e um obrigado a todos vocês que estão conosco até aqui, que assistiram o nosso vídeo. Então, ó, um cheiro bem grande. Segue a gente no Face, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter. E vamos combinar uma coisa? Vocês compartilham todos os nossos vídeos para que outras pessoas possam se inscrever. Então, ó, um cheiro. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilha, compartilha. Tchau!